Olá pessoal, graça e paz da parte do Senhor. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra abençoada, uma palavra que me abençoou muito na minha devocional e creio que vai abençoar vocês também. Vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus, vamos meditar, vamos nos alimentar para que, quiçá, Deus nos abençoe com esse alimento espiritual. Que a cada dia Deus vem nos dando um pouquinho do alimento todos os dias, nos dando gotinha e gotinha de sabedoria, de entendimento, de revelação da sua palavra, para que nós ficamos fortes em espírito, fortes na alma. Porque vocês sabem, né? Quando a gente vai malhar corpo, a gente procura uma academia. Então na academia, o que a gente faz todo dia? A gente malha corpo, malha bíceps, malha músculo e fica forte. E assim também é com o Espírito de Deus. Assim também é com o nosso espírito, com a nossa alma. A gente vai se alimentando da palavra de Deus. A gente vai se alimentando da palavra de Deus todos os dias e todos os dias. Cada dia mais a gente vai se fortalecendo, vai sim, ficando mais forte, com mais entendimento, mais conhecimento das Escrituras e dos ensinamentos que Deus tem para nós. E hoje não vai ser diferente. Quero levar vocês a Lucas 24, versículo 13, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia, chamado Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Só para situar vocês nesse texto, Jesus morreu na cruz, e a ordem era para que Jesus ressuscitasse no terceiro dia e para os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que Jesus ressuscitasse. E aqui, nesse contexto desse verso que eu acabei de ler, 2 discípulos de Jesus perderam a capacidade de esperar. Não sei se foi por pressa, não sei se foi por desespero, não sei se foi por querer que fosse no tempo deles. Enfim, acontece com muitos de nós. Não esperamos a ordem de Deus. A gente quer no nosso tempo, a gente quer fazer do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento. E acabamos o quê? Perdemos a capacidade de esperar em Cristo Jesus. Eles tinham a promessa de esperar que no terceiro dia Jesus voltaria. O que eles fizeram? Foram para outra cidade, que o texto diz aqui que era longe, 70 estádios, ou seja, perderam tempo na vida. Eles caminharam até Emaús, que era uma outra cidade, e chegando na outra cidade, no meio do caminho, eles encontraram com Jesus. Mas eles estavam tão, digamos que cego, tão de vista tampada, que eles não conseguiram identificar Jesus caminhando com eles. Foi preciso que Deus fizesse um milagre, Deus acompanhasse ele, tirasse as escamas dos olhos dele, para que, através de um gesto que Jesus fez, que foi de compartilhar o pão, eles enxergassem que era Jesus que estava falando ao coração deles. E o que eles fizeram? Retornaram a Jerusalém. Ou seja, desperdiçaram tempo, desperdiçaram vida, se cansaram, gastaram energia à toa. É o que acontece hoje em dia. Às vezes, Deus tem uma promessa para a gente, Deus tem uma palavra para a gente, liberada através de outras pessoas, e a gente não ouve. A gente não consegue enxergar. A gente não tem a capacidade de esperar pelaquela palavra. A gente se desespera. Quem não espera, se desespera. Entende? Então esses 2 discípulos, o que eles fizeram? Se precipitaram. Simplesmente perderam a capacidade de esperar em Cristo, em Deus, uma promessa que havia sido feita 3 dias antes. Entende? Foram para outra cidade, saíram de Jerusalém, foram para outra cidade, para Emaús.
E quanta gente como nós está perdendo tempo na vida? Desperdiçando tempo, tempo precioso. Nosso dia hoje está corrido. O dia está passando rápido. E se a gente perder tempo por desespero, por pressa ou por vontade própria, a gente vai ficar no meio do caminho. Ou a gente não vai ver a promessa de Deus, as bênçãos de Deus se cumprindo na nossa vida. Por isso que eu penso, temos que ler a palavra de Deus todos os dias, temos que estudar a palavra de Deus todos os dias, temos que meditar nela e estar preparado para ouvir o que Deus tem para nós. Porque Deus abençoa, Deus é Pai. E o que Ele tem para você, Ele vai te dar. É questão de esperar nele, esperar o tempo dele. Muitas das vezes nós agimos como? Como criança mimada. A gente quer na nossa hora, a gente quer no nosso tempo, a gente quer naquele momento. E Deus sabe qual é o momento certo, Deus sabe qual é a hora certa, Deus sabe quando vai entregar a bênção para a gente, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Qual pai que não tem prazer em abençoar o filho? Qual pai que não tem prazer em abençoar o filho? Eu sou pai, tenho um filho de 7 anos de idade. Meu maior prazer é ver ele feliz quando eu dou algo para ele, ou quando eu converso com ele, ou quando eu passeio com ele. Ele fica muito feliz e eu fico feliz mais ainda por ver a felicidade dele. E com Deus é a mesma coisa. Deus não quer que a gente perca tempo na vida. Deus não quer que a gente seja um desobediente, um filho desobediente, um filho que não escuta a ordem do Pai, não obedeça a ordem do Pai. Se a ordem é ficar em Jerusalém, por que os 2 discípulos saíram? É o que acontece hoje com muita gente. Muitos de nós têm a promessa de Deus. Muitos de nós ouviu através de uma outra pessoa, uma pessoa de Deus, um determinado bênção para a nossa vida, uma determinada promessa para a nossa vida. Mas a gente quer para hoje, a gente quer para ontem, a gente quer para o imediato. E Deus não é imediatista. Ele pode até fazer, mas é no tempo de Deus. Sempre no tempo de Deus. Não adianta. A gente tem que... O nosso trabalho é o quê? Estudar a palavra e ter fé. Crer que vai acontecer. E no momento de Deus acontece. Porque a fé é a certeza que vai acontecer e acontece. Deus abençoa, Deus faz acontecer, Deus cumpre a palavra dele. Deus não joga a conversa fora. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. É questão de tempo, é questão de paciência, é questão de esperar. É nunca, em momento algum, perder a capacidade de esperar. O negócio está ficando apertado, como dizem aí no mundo, o bagulho está doido, mas a gente tem que esperar. Deus pediu para esperar, Deus falou que não é o momento, espera. Espera, enquanto você está esperando, você está meditando, você está crendo, você está tendo fé que vai acontecer. E escuta aqui hoje, meu irmão, vai acontecer a promessa de Deus na sua vida. Recebe essa palavra aí, medita nela, em nome de Jesus. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha trazer o melhor para você. Mas nunca perca a capacidade de esperar no Senhor. Amém? Fica com Deus e que Deus abençoe todos nós.